A batalha começou. O Yeseraton. Os exércitos de Elohim. Mahanaim estão prontos para a guerra. O Yetzirah se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Mahanaim. Parashat Vaishlach. Shalom, shalom! Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Eu sou a Maracaiá. Vamos estudar hoje a Parashat Hashavua, Parashat Vaishlach. Baruch Hashem. Parashat Vaishlach. E enviou Yaakov. Baruch Hashem. Antes de iniciarmos ao estudo, no texto da Parashat, que é Bereshit 32, vamos ler um texto que se encontra em Yehoshua, Josué, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Acaso não está escrito assim no livro de Yashar, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou por-se aproximadamente por um dia inteiro? Baruch Hashem. Eu fiz essa leitura porque hoje nós vamos basear o nosso estudo no livro de Yashar. Este livro que é citado no livro de Yehoshua. Existem muitos livros que contam a história de nosso povo que não estão compilados na Bíblia. Não porque são falsos, não porque contam mentiras, mas porque existem segredos e códigos que são determinados por Hashem de estarem compilados juntos no texto bíblico. Existe uma necessidade de haver aqui uma gematria, tanto de número de livros, quanto de número de palavras, número de letras. Tudo isso está muito codificado neste compêndio chamado Bíblia, certo? Então não é porque os outros livros que contam a história de nosso povo, que foi escrito por pessoas de nosso povo também, e não fazem parte da coleção dos livros da Bíblia, né, que nós temos acesso, eles sejam falsos ou enganosos, certo? Então hoje nós vamos mergulhar um pouco no livro de Yashar para poder compreendermos melhor esta história. Porque o que acontece? Assim como na Brita Hadashah, o texto bíblico ele está escrito de uma forma que o inimigo veja, leia e não destrua ele. Sabe? Se o livro, a Bíblia, o livro bíblico, o texto bíblico, o texto sagrado estivesse de uma forma aberta para que todos compreendessem a leitura bem explícita da verdade que contém ali, esse texto não chegaria em nossas mãos no tempo de hoje. Né? Nós estamos numa caminhada de 4.000 anos, né? Porque 2.000 anos, né, não houve escritura. Né? Então, a partir de Abraham ele já escreveu o livro de Yetzirah. Então, Abraham já começou com essa questão de livros. Então, a partir de Noah, né, já tinha, então, a partir de Noah, uma yeshiva, uma Bet Midrash, uma casa de estudos. E ali já começou, então, a escrever livros, papiros, né? Porque, mas as civilizações que começaram a escrever foram os babilônios, antigos sumérios, né?
Foi os egípcios que fizeram hieróglifos, né? Eles que são os primeiros. Agora eu estava estudando na faculdade, recentemente, uma matéria, né, que cita os hebreus, né, o povo hebreu. Porque é escondido que Adão já sabia ler e escrever, né? Então, assim, aquele que fala com Hashem, aquele que escuta, que ouve, que tem encontros com Hashem, como o grande Hanor Enoch, que foi tirado da terra, porque era amiguíssimo de Hashem, amicíssimo, se tornou o grande meta, né? Trona. Então, um homem desse que ensinava a Torá Sagrada oralmente para as pessoas, ele escreveu um livro também, né? Óbvio que a gente não tem acesso à escrita original deste livro, mas cópias. Ou seja, a sabedoria vem de Hashem para seu povo. Aí o ciúme é grande, né? O ódio é grande de Esav contra Yaakov. O ódio de Esav é muito grande. Nisso ele quer tomar tudo. É tudo meu. Na repartição dos bens, é tudo meu. As coisas de meu pai, Yitzhak. Você não vai ficar com nada, Yaakov. Você não ficou aqui com meu pai, você fugiu. Eu fiquei tomando conta de meu pai. Eu que tenho direito à herança de meu pai. Né? Esse é Esav. Esav quer tomar tudo, quer ser dono de tudo. Lavana, então vamos ver a fala de Lavana aqui, no livro de Achara. Aqui no texto bíblico, a gente não vai encontrar Lavana dando recado para Esav, mandando dizer para Esav: ó, teu irmão saiu daqui fugindo, levou minhas filhas, levou minhas coisas, tudo que eu dei para ele. Mas a intriga dele, a Lavana fez intriga com Esav. Aqui no texto bíblico a gente não vai encontrar essas coisas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, aqui nesses códigos aqui, esses códigos precisavam passar pelas mãos dos inimigos sem ser destruídos. Então, eles tinham que ser realmente muito codificado tudo aqui. A Brit Hadashah do mesmo jeito. Para que a Brit Hadashah chegasse hoje, mesmo passando pela mão dos inimigos, ainda sobreviveu. Por quê? Porque está codificado ali, muita coisa. Hoje eu coloquei no canal o vídeo do Pérolas do Mashiach. Veja ali aquele estudo que eu fiz a respeito das pedras. A fala de Yeshua sobre as pedras. Coloca a tua mente para funcionar conforme um código que Yeshua está soltando ali. Não é nada simplesmente físico. Ah, ele está falando que o templo ia ser destruído. Gente, isso é óbvio. Certo? Vamos começar a botar a nossa mente para fluir a Hormá de Hashem, a Biná de Hashem, o entendimento da sabedoria de Hashem. Porque se não for assim, não vai. Sabe por quê? Porque está tudo codificado. Está tudo escondido para sobreviver. Só assim sobreviveu, escondido. Por isso que é chamado apócrifo, escondido. Porque se colocasse assim, ó, livro, mais um livro, já tinha sido consumido, não existia mais também. Aí como colocou assim, é falso, aí deixa. Porque a dúvida, Amalek. O que é a dúvida? A dúvida é Amalek. Amalek é o que destrói Israel. Israel é destruído por Amalek. Por isso que a Hashem fala, destrua Amalek. Quando a Hashem fala destrua Amalek, não é simplesmente um DNA em uma raça de gente, não. Também, mas não é só isso. Isso é óbvio. Quando a Hashem fala destrua Amalek, é destruir a dúvida na tua mente. No Kabbalah de Shabbat aqui juntos, nós estávamos lendo o Teilim 23. Adonai Roi Lo Ersar. Adonai Roi. Adonai, ele é meu cabeça, ele é meu pastor, aquele que me guia, é meu guia. E nada, Lo Ersar, nada fica sem. A Ersar é isso, não vai ter nada sem, não vai ter nada que não vai acontecer, porque Roi é meu cabeça, meu guia, é Hashem. A confiança que Hashem, sabe esse movimento que eu fiz aqui? Hashem que contribuiu para que acontecesse isso. Tudo é Hashem. O cisco que eu estou sentindo aqui no meu olho, para que eu pare e coce os olhos, Hashem. Sabe para quê? Para me lembrar que eu sou uma pessoa física, que estou à mercê das coisas físicas e que tenho que confiar em Hashem para que a fisicalidade não me destrua. Para isso que eu consigo, de novo, para Hashem.
Então vamos estudar? Vaishlach? Yaakov enviou. Bereshit 32, versículo 4. Yaakov enviou mensageiros à sua frente, a seu irmão Esaú, a terra de Seir, ao campo de Edom. Yaakov estava indo até a terra de Canaan, que é a terra do pai dele, e no caminho tem o Monte Seir, tem a terra de Edom. Edom, ele é uma clipá que atrapalha a gente entrar na terra, a terra sagrada. Edom vai tentar impedir a entrada na redenção. Edom é o desviador, certo? Edom pode ser várias coisas, como eu disse ali no comentários da Torá. Vamos agora pensar Edom como desviador. Edom como desviador, ele vai atrapalhar, ele vai ficar na porta, nem entra e nem deixa quem quer entrar. Esse é Edom. Ah, mas eu tenho DNA judeu. Você tem um DNA judeu, você está se comportando como Esaú? Então você é Edom. É assim que funciona. Carne e sangue não entra no reino, esqueceu? Quem vai entrar no reino é o Ruach. Se o Ruach tem declínio para a maldade, então o caminho do teu Ruach é para a maldade, é o abismo. A carne e o sangue não vai contar, certo? Baruch Hashem. Então vamos lá, vamos para o livro de Yashar. Quem não tem a oportunidade de ter, quem não tem o livro de Yashar em casa, compre o livro de Yashar. Procure na internet, baixe o e-book, eu acredito que é melhor assim, físico. Aí você lê, marca, ó, que nem o meu, tudo marcadinho, tá vendo? Assim que a gente faz, lê, marca, que é pra gente poder frisar aquilo que é importante, ler de novo o que marcou. Baruch Hashem. A gente vai ver dois assuntos hoje na Parashá. Nós vamos ver a questão de Yaakov enviar mensageiros e nós vamos ver a questão de Diná, que também parece que é uma... Oh, tadinho do povo de Shechem. Oh, Shechem fez a circuncisão. O pai Hamor. O Hamor, gente, o jegue. Baruch Hashem. O jumento. Hamor, ele também fez a circuncisão. Daí a gente aprende que quando o Hamor faz circuncisão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Tem que deixar de ser Hamor. Não adianta ser Hamor circuncidado. Hamor é jumento. Tem que se tornar ovelha de Hashem. Não adianta o Hamor fazer a circuncisão. O Hamor não deixa de ser Hamor. Continua sendo um Hamor circuncidado. Né? E deu no que deu. Ó, Shimeon e Levi, ó, neles. Baruch Hashem. Vamos parar de achar que Shimeon e Levi errou? Hoje, Baruch Hashem. Hoje nós vamos estudar. Então vamos lá. Baruch Hashem, aqui no livro de Yashar, capítulo 32 do livro de Yashar. E naquele momento Yaakov enviou mensageiros a seu irmão Esaú para a terra de Seir e lhe dirigiu as seguintes palavras de súplica. Vamos ler um pouquinho antes, capítulo 31, do verso 54. E Lavan apressou-se em enviar ao filho de Beor, que tinha 17 anos, com Abicorol, filho de Uz, filho de Naor, e com eles 10 homens. E apressaram-se e passaram a estrada antes de Yaakov. E eles foram para a terra de Seir, para outra estrada. Olha só, lembra que o Lavan fez lá um acordo de paz com Yaakov, que ninguém podia passar para lá para fazer mal para Yaakov, e que ninguém podia voltar para fazer mal para Lavan, daquela pedra ali. Ele não cumpriu com a palavra dele. Ele fingiu que foi embora e ele enviou mensageiros para Seir, para cutucar a onça que está lá em Seir. Vamos continuar a leitura aqui. E chegaram a Esaú, versículo 56, e disse: Assim diz teu irmão e parente Lavan, irmão de tua mãe, filho de Betuel. Ouviste o que me fez Yaakov, teu irmão? Que primeiro me veio sem nada. Olha só. E fui ajudá-lo, e o levei à minha casa com honra, e fiz grande. Dele minhas 2 filhas por esposa, e também minhas 2 criadas. E Deus o abençoou por minha causa. E ele prosperou com abundância, teve filhos, filhas e servas.
Ele também tem um estoque imenso de rebanhos, manadas, camelos, burros e também prata e ouro em abundância. E quando ele viu que sua riqueza aumentou, ele me deixou enquanto eu tosqueava minhas ovelhas e fugiu em segredo. Tá vendo o que é? Ó, lembra? Lembra? Tá vendo aí? Agora a gente viu o que aconteceu por trás dos bastidores. Compre o livro de Achar. Compre o livro de Achar. E ele colocou suas esposas e filhos sobre os camelos e levou todo o seu gado e propriedades que ele adquiriu na minha terra e recolheu toda a sua graça para ir a seu pai Isaac na terra de Canaã. E ele não me permitiu beijar minhas filhas e meus filhos. Olha só a mentira da cobra. E levou minhas filhas como cativas, tomadas pela espada, e também roubou meus deuses e fugiu. E agora o deixei no monte do riacho de Jaboque. Ele e todos os que pertencem a ele. Não lhe falta nada. Eu não fiz mal nenhum. Lembra do branco? Que disse ser bom? Eu ajudei, eu dei as filhas, eu dei tudo, eu enriqueci ele por causa de mim, ele é rico. Ele pegou minhas filhas, a espada, a força e levou. Olha só. E agora deixei no monte do riacho, como falei. Versículo 64. E Esaú ouviu todas as palavras dos mensageiros de Lavã, e sua ira se acendeu contra Jacó. E ele se lembrou do seu ódio, e sua ira ardeu dentro dele. Olha só, quem atiçou o fogo de Esaú foi o Lavã. E Esaú apressou-se e tomou seus filhos, servas e almas de sua casa, sendo 60 homens, e reuniu todos os filhos de Seir, e o Oreu, e o seu povo, 340 homens. Na família de Esaú, dos filhos dele, tinham 60. Na família de... E aí ele juntou com mais 340 de um amigo chamado Oreu. Eu vou parar aqui só para falar que quando Jacó entra em Mitzrayim, é dito que ele leva 70 almas com ele. Nada é por acaso. Esaú tinha 60 almas em seu domínio e Jacó tinha 70. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jacó, ele, além das 6 sefirot, Zeramim, ele dominava também a Malchut. Jacó era mais elevado que Esaú, porque Jacó tinha posse da terra. Que terra? Além da terra de Israel, que a gente sabe que é posse de Jacó, a gente sabe que Jacó também, ele conseguiu, né? Ele se tornando Israel, ele conseguiu redimir a remissão de sua alma. E essa redenção é a Malchut corrigida, a correção do mundo físico, que Esaú nunca fez. Esaú nunca foi capaz de corrigir o mundo físico dele. Então, por isso ele parou nos 60. E Jacó tinha 70. Tinha o Malchut tinha o 10%. Quando a gente estuda o Macé, por isso que a gente tira o Macé, porque o Malchut é os 10%. Certo? Baruch Hashem, senão a gente vai entrar em outro assunto aqui. Vamos continuar. Versículo 66. E Esaú dividiu este número em várias partes e considerou os 60 homens de seus filhos, servas e as almas de sua casa como uma só cabeça. Os entregou a Elifaz, seu filho mais velho. O Elifaz é o pior de todos os filhos de Esaú. O Elifaz é o que vai atrás de Jacó para matar Jacó. De Elifaz vem Amaleca. A gente já estudou isso aqui, Baruch Hashem. E o restante ele entregou aos cuidados dos 6 filhos de Seir, o Oreu. E enviou cada homem dentro de sua geração e seus filhos. Olha só como o Esaú, ele é cabalista também. Ele sabe que ele tinha que competir. Ele tinha 60 filhos, mas ele tinha que transformar isso em 7. Ele tinha que ter 7 grupos para poder conseguir combater Jacó, porque ele sabe que Jacó tem os 7. Então ele pega os filhos dele, junta e faz um só, como fosse um só. E pega os 6 filhos de Oreu e divide em 6 exércitos. Então ficam 7, né? Como Jacó tem, ele também tem, para poder ele conseguir bater de frente e destruir Jacó. Que a vontade de Esaú era destruir Jacó completamente. Ainda mais agora com o que Lavã, né? A cobra branca, a cobra vermelha e a cobra branca aqui. Tudo cobra, né? Uma cobra atiçando a outra. Versículo 68. E todo este agrupamento assim permaneceu, e Esaú foi junto a eles até Jacó, e os conduziu com rapidez, já com pressa.
69. Os mensageiros de Lavã partiram de Esaú e foram para a terra de Canaã. E eles chegaram à casa de Rivca. Rivca ainda estava viva, mãe de Jacó e Esaú. E disseram-lhe: eis que teu filho Esaú se foi contra seu irmão Jacó. Olha só. Olha como Lavã é terrível. O Lavã, ele futucou Esaú. Esaú estava quieto. Mas ele fala assim: não só futuca, não. Você vai lá em minha irmã e fala que vai acontecer. Mas não. Vamos continuar a leitura? Baruch Hashem. E disse assim: foi contra seu irmão com 400 homens, porque ouviu que ele estava vindo e ele foi fazer guerra contra ele. Porque ouviu. Quem foi que falou, né? Foi feri-lo e tomar tudo que tem. Versículo 71. Rivca apressou-se e enviou 72 homens dos servos de Isaac. Todos esses números aqui são cabalísticos, né? A gente sabe que 72 é a maneira que a gente tem de deletrear o nome de Hashem de uma maneira que se torna tão poderoso que conecta com Atzilut. Atzilut é onde está Hormai Keter. E quando a gente acessa Keter, o Yam Suf abriu por quê? Porque Keter foi acessada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Keter é o impossível, pode acontecer. E Rivka, ela sabia que o 72 tem esse poder. Por isso que a gente pode meditar nos 72 nomes de Hashem, chamados 72 nomes de Deus. Na verdade, não são nomes do Todo-Poderoso, são nomes de Malachim. Cada letra ali é o nome de um Malachim criado para uma essência na criação. Então, quando a gente medita nisso, a gente invoca aqueles Malachim para que eles ajam em favor de nós, certo? Então, são 72 são tríades ali, né? De nomes de Malachim que vai fazer este poder. Eu estou colocando no nosso canal, né, uma repaginada, a Batsheva está fazendo lindamente o trabalho, e a gente está repostando, que eu já tinha feito um tempo atrás, e agora nós estamos repostando, aproveitando a essência deste mês de Kislev, que é o mês do milagre. Então, Rivka, ela fez ali uma cabalá para um milagre. Então, ela pegou 72 homens dos servos de Isaac e mandou encontrar com Jacó no caminho. E ela disse: é muito provável que Esaú faça guerra no caminho quando o encontrar. Estes mensageiros foram ao encontro de Jacó e o encontraram no caminho do ribeiro, do lado oposto do ribeiro de Jabuca. E Jacó, vendo-os, disse: este campo está destinado a mim por Deus. E Jacó deu o nome daquele lugar, Mahanaim. Baruch Hashem. Por que ele chamou o lugar de Mahanaim? Porque Mahanaim significa acampamento, ajuntamento de Malachim. Pelo menos dois. Não apenas. 2 ou mais. Certo? Então, como Jacó não estava sozinho. Certo? Jacó não veio embora só com as crianças, as mulheres, os servos deles e os animais, não. Jacó veio com os Malachim. Onde Jacó ia, os Malachim iam com ele. É assim que funciona para quem é unido com Hashem. Versículo 73. E Jacó conhecia todo o povo de seu pai, e beijou-os e abraçou-os, e foi com eles. E Jacó lhe perguntou a respeito de seu pai e de sua mãe. Disseram que eles estavam bem. Vindo até um momento ali, Rivka estava viva ainda. Então os mensageiros disseram a Jacó: Rivka, tua mãe, enviou-nos a ti, dizendo: eu ouvi, meu filho, que teu irmão Esaú saiu contra ti na estrada com os homens dos filhos de Seir, o Horeu. Olha só, a mãe cuidando do filho desde a saída à volta para casa, né? Esse cuidado, essa proteção da mãe. Hashem. Portanto, meu filho, ouve a minha voz e vê com o teu conselheiro o que queres fazer. E quando ele chegar até ti, suplica-o. Não fale com ele de modo imprudente. A mãe, abaixa para ele, porque ele é pedante. Se você bater de frente, é perigoso. Tem que, calma com ele. Dá-lhe presente. Olha só a mãe ensinando. Dá-lhe presente, que a mãe sabe que ele é materialista. A mãe conhece o filho, certo? Dá-lhe presente
e do que tu possuis e do que Deus tem te favorecido. E quando te perguntar sobre os teus negócios, não oculte nada dele. Sabe por que a mãe falou isso? Não mente para teu irmão, porque teu irmão tem informantes. Se você mentir, ele vai saber. Ele vai ficar com raiva de você. Não é prudente mentir para a serpente. A serpente tem informantes. Vamos lá. Baruch Hashem. Não oculte nada dele, talvez possa ele se desviar a sua ira contra ti, e assim tu salvarás a tua alma, tu e todos os que te pertencem, pois é teu dever honrá-lo, porque ele é teu irmão mais velho. Então a mãe está dizendo, honra teu irmão, fique em paz, não cause encrenca com teu irmão para não acontecer coisa ruim. E quando Jacob ouviu as palavras de sua mãe que os mensageiros haviam trazido, ele ergueu a sua voz e chorou copiosamente e fez conforme sua mãe ordenara. E ele chorou, Jacob chorar, Jacob desesperar, é uma mistura de saudade, de saber que a mãe está ali de novo, né, com ele, num momento difícil, a mãe dando apoio para ele, que coisa linda. Compra o livro de Yashar, Baruch Hashem, capítulo 32, agora sim. Agora vai entrar na Parashá. E naquele momento Jacob enviou mensageiros a seu irmão Esaú para a terra de Seir e lhe dirigiu as palavras de súplica e ordenou-lhes, assim dirás ao meu senhor, a Esaú. Está chamando ele de senhor porque que é para poder Esaú não ir contra ele. Se ele for humildemente a Esaú não tem uma... Porque Esaú, você vê que Esaú estava quieto. Ele assanhou para ir matar Jacob, por quê? Porque o outro, linguarudo, veio fazer fofoca e intriga. Então, Esaú, ele tem essa coisa de que precisa ter um motivo. Entende? Então, não quer dar motivo para Esaú. E disse assim, versículo 2, ordenou-lhes, assim dirás a meu senhor Esaú, assim diz o teu servo Jacob, olha, quem meu senhor não imagine que a bênção de meu pai me foi benéfica. Tipo assim, não fica pensando, Esaú, que porque meu pai me abençoou, eu tive benefícios, não. Pois estive nesses 20 anos com Labão, e ele me enganou e mudou meu pagamento 10 vezes, como já foi dito a meu senhor. Ele já sabe que Esaú sabe. Eu servi arduamente em sua casa, e Deus depois viu a minha aflição, o meu trabalho, a obra das minhas mãos, e me fez encontrar graça e favor aos seus olhos. E depois, pela grande misericórdia e bondade de Deus, adquiri bois, burros e gados. Você vê que a fala do servo de Hashem é diferente. Toda a benesse, toda a benevolência é por Hashem. A palavra é diferente, o jeito de dizer é diferente. A cobra não. Por causa de mim, ele conseguiu as coisas. E aí continua, e eu agora vou para minha terra e minha casa, para meu pai e minha mãe, que estão na terra de Canaã. E enviei mensagem para que o meu senhor saiba de tudo isso, a fim de encontrar graça aos seus olhos, o meu senhor, para que não pense que eu tenho obtido riquezas ou que a bênção com a qual meu pai me abençoou me beneficiou. Por que ele está dizendo isso? É porque o ódio de Esaú é por causa justamente dessa bênção. Então, ele está dizendo assim, ó, nem acha que é por causa de bênção que eu consegui nada. Não, foi luta. Foi luta. E aqueles mensageiros foram a Esaú e o encontraram nas fronteiras da terra de Edom. Indo para Jacob, 400 homens dos filhos de Seir, o Oreu, estavam postos com espadas. E os mensageiros de Jacob disseram a Esaú tudo o que Jacob lhes tem falado a respeito de Esaú. E Esaú respondeu-lhes com orgulho e desprezo. Certamente que eu vi e realmente me foi dito o que Jacob fez a Labão. E o exaltou em sua casa e deu suas filhas por esposas e gerou filhos e filhas e prosperou muito com bens e riquezas na casa de Labão por seus meios. Tá vendo? E vendo que seus bens eram abundantes e suas riquezas grandes, fugiu com todos os que pertenciam a ele da casa de Labão e levou suas filhas para longe da presença de seu pai como prisioneiras tomadas pela espada sem dizer-lhe nada. Olha só. Colocou Jacob como sequestrador. E não somente Labão fez Jacob assim, mas também fez a mim. Me venceu 2 vezes e devo me calar? Agora, pois, cheguei a este dia com os meus agrupamentos para encontrá-lo. E farei conforme o desejo do meu coração. E os mensageiros voltaram e foram a Jacob e disseram, fomos a teu irmão Esaú e lhe dissemos todas as suas palavras. E assim nos respondeu, e eis que virá a teu encontro com 400 homens.
Agora, pois, saibas e pensas no que farás e ora perante Deus para livrar-te dele. E quando ouviu as palavras de seu irmão, tinha falado aos mensageiros, Jacó teve muito medo e ficou aflito. O medo de Jacó aqui, meus irmãos, não é de Esaú, certo? Por que não é o medo de Esaú? Vou explicar para vocês. Aqui na Torá também fala que Jacó teve medo. O medo é o seguinte, porque Jacó tá vendo que Esaú tá, vamos botar assim, tá bem, né? E tudo é Hashem. Se Esaú tá bem, tudo é Hashem, Jacó temeu o quê? Hashem, de alguma forma, está promovendo também que Esaú esteja bem. Então pode ser que Hashem não vá me promover, vai promover Esaú e eu vou perder. Esse foi o medo de Jacó. Jacó orou a Hashem, o seu Deus, e lhe disse: Senhor Deus, aqui ele vai falar o tetragrama, viu? De meus pais, Abraham e Isaac, tu me disseste quando eu saí da casa de meu pai: eu sou o Senhor Deus de teu pai Abraham, de teu pai Isaac, e dou para ti esta terra e a tua descendência depois de ti. E eu farei a tua descendência como as estrelas do céu. Tu espalharás aos quatro lados do céu. E a ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E confirmaste as tuas palavras, e me deste riquezas, e filhas e gado. E antecedestes a todos os desejos do meu coração de teu servo. Tu me deste tudo o que pedi. Para mim nada faltaste. Olha que interessante, tem um teilinho lá, 23. Não vai faltar nada para quem é ovelha de Hashem, certo? Um homem que passou mais luta que Jacó falar uma coisa dessa? É uma confiança muito grande, uma humildade muito grande diante de Hashem, certo? E depois me disseste: volta para teus pais e para o lugar do teu nascimento. Olha só, a maneira que a pessoa se dirige a Hashem e dá certo é esta aqui. Qual é? Repetir o que o próprio Hashem disse. O que eu tenho de verdade? Nada. Mas Hashem tem tudo da verdade. Então, quando eu nas minhas palavras para Hashem, eu cito as palavras dele mesmo. Por isso que a gente reza no Siddur. Porque o Siddur, ele é um compilado ali de palavras dos escritos do Tanakh, da Torá, dos profetas, dos escritos, dos Neviim. Então tudo ali já está registrado como verdade. Entende? Outra coisa interessante, quando a gente vai guardar Shabbat, a gente tem que aprender que Shabbat, antes do Shabbat ali, Hashem já criou tudo. Tudo é tudo. Quando eu falo tudo é tudo, até as palavras que você vai falar, até essas palavras que eu estou falando aqui, já foram criadas. Já tinha um momento reservado para que elas fluíssem da minha boca. Entende? Então, quando a gente reza palavras que são verdade, que constam no texto sagrado, saíram da boca de Hashem, esta reza é uma reza mais pura. Porque a reza precisa estar pura para que ela consiga atravessar os mundos, as dimensões, e chegue no local onde faz a mudança, né? No mundo de Mazalá, onde faz a mudança do destino. Se eu rezo para que meu destino mude, eu não posso ficar preso em Malhut. Em Malhut não tem como mudar destino. Malhut não tem nem luz própria. Essa reza tem que subir, tem que passar pela Sefirot, tem que atravessar os mundos até Beriá, porque lá onde criou tudo, lá há a possibilidade de também criar uma nova, além do que já foi criado, criar algo novo, fazer uma mudança. Então é necessário que a nossa reza seja pura. E a pureza e a verdade, que a pureza e a verdade são equitativas, né? Para que aconteça a verdade e a pureza, eu tenho que colher palavras de verdade e de pureza que eu já tenho certeza que são. Muitas vezes você está angustiada, você reza palavras de teu coração para Hashem, mas você só está falando aquilo ali no momento da angústia. Quando passa a angústia, você volta a fazer tudo errado de novo. Por isso que muitas vezes a reza não é escutada, porque quebrando o coração só naquela hora, de boca para fora, daqui para lá. Não tem uma verdade. Quando você fala a verdade que foi dito pela boca do Todo-Poderoso, a reza, ela é reta, ela sobe, ela
resolve. E assim a reza de nossos pais. A gente vê eles rezando assim, eles repetindo o que Hashem falou para eles. Né? Versículo 20 diz assim: e agora que eu vim e me livraste de Lavana, cairei nas mãos de Esaú, que me matará, juntamente com as mães de meus filhos? Então ele está dizendo para Hashem: eu estou te obedecendo. Tu me livraste de Lavana. E agora eu vou morrer na mão de Esaú? Versículo 21. Agora, ele fala o tetragrama, Elohim, livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho muito medo dele. Olha só, ele vai se tornar agora o quê? Aquele que é dependente de Hashem. Ele não vai dizer assim: Hashem, tu vai me deixar assim? E pronto. Hashem, é tu, só tu. Tira esse cravo, né? Essa dor de mim, esse homem, essa praga de cima de mim e de minha família. Eu tô com medo. Esse medo, como eu falei, é a questão dele ter mais mérito do que eu. Pelo fato de que Esaú, por mais ruim que ele fosse, ele ainda cuidou dos pais. E Jacó não teve como cuidar dos pais, porque ficou fora. Então, o mandamento de honrar pai e mãe é muito grande. Porque a gente vê ali nas 2 tábuas da lei, né, da Torá, que Hashem escreveu, certo? Sem aqui vir com essa de que é lei de Moshe. A gente fala lei de Moshe porque Moshe foi o transmissor, a lei de Hashem. Então ali a gente vê que tem 5 mandamentos em uma tábua e 5 em outra. É dito que uma das pedras era mandamentos referentes à pessoa e Hashem, nós e Hashem, o ser humano e Hashem. E a outra era referente ao ser humano e o seu próximo. Certo? O mandamento de honrar pai e mãe está na tábua, na pedra, que está os mandamentos em referente a Hashem. Estranho, por quê? Porque honrar pai e mãe, no Peshat, a gente vai entender que é o pai e a mãe da gente, que nos teve, que nos gerou. Quando a gente honra o pai e a mãe físico, é uma extensão de honrar o próprio Criador. Então, por isso que esse mandamento é muito forte. Por isso que Jacó tinha medo por Esaú ter mais mérito que ele. Mas não, meu filho, assim também não, que esse homem, ele pode até ter cuidado da mãe dele, mas o pai dele, mas também quase matar o pai com a mãe de raiva. Aí vai, vamos continuar aqui, senão a gente ler tudo também não dá. Mas o que é importante ver aqui, ó? Jacó invoca o Mahanai, invoca os anjos para que os anjos vá. E agora os anjos vão fazer o seguinte, ó, Jacó vai pegar os animais, eu vou contar que eu sei a história. Jacó pega os animais, entendeu? Ele pega servos mesmo, gente, entrega os animais, 4 pelotão, e os anjos, como soldados armados, vão com eles. Os anjos aterrorizam cada grupo, né? Vai chegando os grupos de Esaú e vai encontrando com os anjos, e os anjos vão aterrorizando eles. Ó, a gente está com Jacó, a gente está com Jacó. E há de vocês fazer alguma coisa com Jacó. E agora os anjos... E Esaú cai do cavalo, você tem ideia do tão medo que fica, chega a cair do cavalo. De tanto medo que fica. E os anjos tapiam o povo que está com Esaú, mas não é tapa para matar, é tapa para poder deixar esperto. Ó, acorda, ó. Mas está aqui. E sabe o que mais? Aqueles animais, eles tiveram dois propósitos. Um, deixar né? Que o outro é o oi grande, que é ficar envolvido nisso. Ah, né, meu irmão me deu isso aqui e ficar menos com raivinha. Mas isso é o mínimo. Sabe o que os animais realmente fizeram de bom para Jacó? Os animais eram deixados com eles, com aquelas pessoas. Não era que os mensageiros de Jacó levavam o animal até a casa de Esaú e entregavam lá. Não, deixaram no meio do caminho com os homens que estavam vindo. Então, cada vez que eles iam pegando os animais, aqueles animais dá trabalho para cuidar. Como é que vai lutar segurando o carneiro, segurando o camelo, segurando... Se for um cavalo, dá para montar, mas se for os animais pequenos, cabra, bode, não dá para montar no bode. Entende? Então, aquilo também atrapalhou também a questão da empreitada de luta. Tudo isso é esperteza de Jacó.
Jacob agora, quando Esaú chega, ele faz como a mãe dele falou para fazer. Seja humilde com seu irmão e honra seu irmão. E ele fez. É dito que Jacob, ele quando viu Esaú, ele viu, depois do rosto de Esaú, ele viu a Shekinah, a presença divina. Não que Esaú traz a presença divina, não. Mas Hashem se manifestou a Shekinah para que Jacob não se dobrasse para a serpente. Mas quando Jacob faz a prostração, ele faz para Shekinah Hashem. E ele faz 7 vezes. Então ali quando o Esaú abraça ele, Esaú está, com medo dos anjos. Não faz mal para Jacob. E agora aqui, versículo 52. Então Jacob ergueu os olhos e viu que eis que Esaú estava à distância, chegando com muitos homens, cerca de 400, e Jacob teve medo de seu irmão. Toda hora fala com essa questão do medo. Jacob apressou-se e dividiu os seus filhos com suas esposas e servas, e deixou um baú com sua filha Diná, e entregou nas mãos de seus servos. Aqui começou a sentença de Diná. Certo? Porque Diná, ela é parte da alma de Leá, que vem de novo. Porque Leá tinha um compromisso de se casar com Esaú. Mas Leá chorou tanto que até o cílio dela caiu, de tanto que ela chorou. E Hashem livrou ela desse destino. Ela conseguiu ultrapassar os mundos e fez a mudança do destino dela. Mas a alma dela que retornou ainda tinha este destino. Porque se Leá casasse com Esaú, Leá ia conseguir consertar Esaú. Porque quem conserta o homem é a mulher. É assim mesmo. Certo? Os sábios dizem o seguinte: se um rachá casa com a justa, o rachá torna-se tzadik. Mas se um tzadik casa com uma rachá, o tzadik se torna rachá. É assim. Infelizmente. A mulher, ela é o pescoço que vai guiar o roxo, a cabeça. É assim mesmo. Então, Jacob, ele errou aqui. Ele guardou a menina no baú. Certo? E aí agora nós vamos passar para a questão da menina, que essa aqui nós já vimos em outros estudos que nós fizemos. Então a menina, quando chega lá, versículo 6 do capítulo 33. E Diná, filha de Jacob, também foi com eles e viu as filhas da cidade. Eles foram passear numa cidade chamada Salem, a cidade de Siquém, né? Shechem, a terra de Canaã, que eles fizeram ali suas cabanas, né? Assentou ali para morar. E ali comprou uma parcela do campo de Hamor, o Hamor que Jacob comprou para poder morar, certo? Tudo é comprado, nada é dado, nada é invadido. Tudo isso é muito importante saber. Versículo 5. Naquela época, algumas das mulheres dos habitantes da terra foram para a cidade de Shechem, aqui está Siquém, é uma tradução errada que faz, para dançar e alegrar com as filhas dos povos da cidade. E quando saíram Rachel e Leá, as esposas de Jacob e as suas famílias também foram para ver a alegria das filhas da cidade. E Dina, filha de Jacob, também foi com eles e viu as filhas da cidade. Eles ficaram ali diante das filhas, enquanto todas as pessoas da cidade estavam paradas diante delas para contemplar suas alegrias. E todo o grande povo da cidade estava lá. E Shechem, filho de Hamor, o príncipe da terra, também estava ali para vê-los. E Shechem viu Diná, filha de Jacob, sentada com sua mãe perante as filhas da cidade. E a moça o agradou grandemente. E ele perguntou a seus amigos e a seu povo: a filha de quem é aquela que está entre as mulheres, e a quem não conheço nessa cidade? E disse: certamente é filha de Jacob, o filho de Isaac, o hebreu, que habitou nessa cidade por algum tempo, e quando foi relatado para as filhas da cidade, da terra, estavam indo para a alegria. Ela foi com sua mãe e servas para sentar-se entre eles, como tu vês. E Shechem viu Diná, filha de Jacob, e quando olhou para ela, sua alma se fixou em Diná. Shechem, ele é parte de Caim. E Dina, ela é aquela alma de uma das esposas de Revel que ele tomou de Revel. Certo? Então, isso vai se repetir. Tudo que acontece, não tem nada novo debaixo do sol. Isso volta. Certo? O que a gente tem a chance? Tem a chance de consertar. Veio a vontade de tomar a menina de novo. O que é que faz para consertar? Não toma a menina. Não é?
mas tomou. E fez coisa pior. E do outro lá casou. E esse aqui não, esse aqui violentou a moça. Olha só, e mandou que a tomassem à força. E Dina chegou à casa de Sherem e ele a agarrou violentamente, deitou-se com ela e a humilhou. Sherem a amou muito e colocou em sua casa. Essa questão desse amor de Sherem, ele tinha essa paixão por ela distorcida, como Lavan dizia ser bom, mas era um bicho, um malvado. E foram contar sobre o ocorrido a Yaakov. E quando Yaakov ouviu sobre Sherem tinha profanado sua filha Diná, ele enviou 12 servos para trazer Diná da casa de Sherem. Então, ele envia 12 servos, que são representantes ali, é tudo Cabalá, representando os 12 filhos, para que ele não envolvesse seus filhos nisso, porque ele sabia que os filhos dele, os meninos de Yaakov, não dá tempo hoje, é muita coisa, vai ficar grande demais o vídeo. Mas eles eram tipo super-herói, forte, bravo, nervoso, arrebentava tudo. Yaakov, para as coisas não esquentar, mandou servo no lugar dos meninos, certo? Olha só, e quando eles chegaram, Sherem saiu com seus homens e expulsaram da sua casa e não permitiu que ficassem diante de Diná. Sherem se sentava junto a Diná, beijando e abraçando diante de seus olhos. Fez a menina passar vergonha, ser humilhada, entendeu? Não era amor, que aqui a gente vê falar na Paraxá, que parece que ele era apaixonado por ela, um rapaz bonzinho, uma mulher malvada, certo? E ele humilhou a moça, não somente na questão de violar o seu corpo, mas aquele comportamento na frente das pessoas que era humilhante para ele, né? E olha só, continuando aqui, o que é interessante é que, vamos pular essa parte toda aqui, que aqui muitos detalhes, mas eu vou contar para vocês o que ocorreu aqui, que eu já li tudo. Sherem e Hamor vão até a família de Yaakov, como conta Paraxá, e eles pedem a mão da moça, depois que já fez o que fez, a moça está presa no palácio lá. Elas não devolveram a moça, vão enovar, não. A moça está presa lá na casa dele, lá no palácio. Vem aqui fingir pedir a mão, é um Lavan, certo? Então, os meninos têm a ideia, é o seguinte, nós vamos falar com o nosso pai de Isaac. Nosso pai de Isaac vai dizer o que tem que fazer. E aí os meninos faz um negócio seguinte, vamos falar para eles circuncidar, né? E porque a circuncisão não é que nem hoje que anestesia, é a circuncisão na bruta, adulto já, certo? É uma prova mesmo de que quer se converter a Hashem. Não é a questão só de casar com o Diná, porque a circuncisão não é... A pessoa que quer casar com outro tem que circuncidar, não tem isso na Torá. A circuncisão é para quê? É uma conversão. Então eles falaram, ele quer casar com nada, tem que se tornar do nosso povo, tem que se converter a nosso Deus, a nossa religião. Entendeu? E aí eles aceitam, que o outro está tão alucinado que aceita. E também de olho em quê? De olho nos bens de Yaakov. Yaakov era muito rico. Eles quiseram fazer o quê? Se a gente for a conversa deles, se a gente fazer a circuncisão, nós vamos poder ter acesso à família deles, eles à nossa terra, nós vamos fazer negócio, vai ser bom, que ele é rico e tal. Tudo bem, mas nem todos os homens aceitaram, não. Está escrito aqui, você pode ler, depois vocês podem ler. E aí, eles ameaçaram o rei Hamor. Olha só, vou matar vocês, porque vocês fizeram esse trato com esses hebreus aí, e nós não vamos participar disso, não. O que eles querem com isso? Tem algo por trás, eles não querem só benefícios de comércio conosco, não. Vocês estão... Olha o que eles falam bem assim, vocês não estão seguindo o que nossos ancestrais nos ensinaram, não. Isso não é coisa de nós. O que eles querem dizer é o seguinte, a nossa religião não permite isso. Olha só, para nós é totalmente averso, né? O que a Clipá vê. Nossa religião de Canaã não aceita isso. Nosso povo, nossos ancestrais não nos ensinaram isso. Os religiosos não quiseram fazer. Alguns deles. Sabe o que aconteceu? O Hamor falou bem assim, não, vamos fazer. Aí, quando a gente sarar, daqui uns 3 dias que a gente sarar, nós vamos lá e mata eles, toma tudo deles. E pronto, e acabou. E aí, Diná escutou. E Diná mandou avisar os irmãos. E aí os irmãos fizeram isso. Enquanto eles estavam fracos ainda, os irmãos vieram
Levi e Shimeon e acabou com eles. Esta é a história por trás dos códigos que não fica aberta para todos escutarem. Pelo fato de que, na verdade, o povo de Jacó, o povo de Israel, passa, dá a volta na serpente para não ser destruído. E é dito que quando eles chegam na cidade, ainda tem os que não fizeram a circuncisão, ainda embate com eles a luta, mas eles vencem, porque eles são fortes. Eles vencem tanto os que estão sem circuncisão, como todos os homens da cidade com circuncisão. E leva as mulheres e as crianças, mulheres virgens, as virgens. Só leva as virgens, não leva mulher que já teve, que tem semente do homem no útero. E até conta aqui o nome de uma mulher que Shimeon se apaixona e casa com ela. E lá na frente, a gente sabe que da tribo de Shimeon, um dos chefes de Shimeon, na verdade o chefe, né? Lá no deserto, quando o povo está atravessando o deserto, ele se envolve com uma midianita, né? Esse Zimri, acredito o nome dele, Zimri, e ele deita com a midianita e ele morre nas mãos do Pinhas. É assim? Então, Shimeon, ele carrega uma mulher que é desse povo e lá na frente acontece uma tristeza. Sempre vai ter uma consequência. Não pense que se você faz algo, se eu faço algo que não é de acordo com a Torá, que não é de acordo com a vontade de Hashem, vai ficar por isso mesmo, que não vai. E não vamos pensar apenas em atos errados, em erros. Vamos pensar aqui em que tudo que fazemos, independente do que seja, tudo vai ter uma consequência. Né? Inclusive guardar a menina no baú. Porque guardou a menina no baú, a menina ficou solteira e aconteceu isso com a menina. Se a menina tivesse sido vista por Esaú, Esaú tinha se apaixonado pela menina e tinha pedido a mão para se casar com ele. Primeira coisa, ia ter paz entre os irmãos, porque Esaú, para ele conseguir a mão de Diná, ele ia acalmar, abaixar. Esaú ia ser, vamos botar aqui, consertar através de Diná, porque lá na frente, Diná, ela mesma, ela vai, porque ela fica solteira, porque ela fica viúva, esse rapaz que ela casa, que foi um casamento forçado, né? Ela fica viúva dele, e lá na frente, ela se casa, Diná vive muito tempo. Ela se casa com Jó, nós já estudamos aqui no canal. Então, através de Diná, Iov, ele se conserta diante de Hashem. Diná faz Iov se consertar. Então, Iov era também um perverso malvado. Iov estava no conselho de Faraó. Quando Moshe chega, né, pequenininho, e acontece aquela coisa de Faraó querer matá-lo, pelo fato de que ele pega a coroa de Faraó e bota na cabecinha dele. E aí Bilam, que era um dos conselheiros, tinha 3 conselheiros. E Jetro, Itró, que depois se torna sogro de Jacó. O Iov, que é o Jó, e o Bilam. O Bilam fala, olha, mata ele, porque isso aí está dizendo que depois ele vai tomar teu reino. Ele vai tomar tua coroa e vai tomar teu reino. Aí o Itró fala, não, isso aí foi porque o menino achou bonito. O Itró livrou a cara de Moshe Rabbeinu. E o Iov não falou nada. O Iov ficou, não sei, pode ser que ele... Iov ficou em cima do muro. Lá na frente, Hashem vai colocar Diná na vida de Iov e vai fazer todo aquele processo para Iov falar, sabe o quê? Ele vai dizer, sabe o quê? Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Esse ouvir falar que ele fala, era Diná que falava de Hashem para ele. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Depois que ele aprende. Lá na frente. Esse olho de ver é a sabedoria que ele adquire de Hashem. E ele se cura, Hashem cura ele, devolve tudo que ele tem. E ele ainda tem mais filhos com ela. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Morrem todos naquele desastre. E aí ele tem de novo 7 filhos. E as 3 filhas mais lindas da terra, onde ele mora,
são as filhas de Diná com Iov. Porque Diná era tão linda que chamou a atenção de Shem por causa que ela era muito linda. Filha de Leá. Leá e Iov. E Leá e Yaakov. Yaakov, a aparência de Adão. Devia ser muito bonito. E Leá, a mesma aparência de Rachel, que era tida como muito bonita também, na Torá. Então, a Diná era espetacularmente linda. Baruch Hashem. Então, ficamos por aqui no estudo da Parashá. O interessante foi descobrirmos vários segredos no livro de Yashar. Recomendo que você compre o livro de Yashar. Estude o livro de Yashar. E não deixe mais as dúvidas de Hamor entrar na tua mente. Não é? Aquele que é o jumento, a Klipat Hamor, que junto com a Klipat Shor se torna Amalek. Baruch Hashem, Shabbat Shalom Lehitraot, Kol Hatovim Lekulam.